Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal O Evangelho do Reino, Entendes Tu o que lês? Estamos lendo o livro de Apocalipse, comentando. E hoje vamos falar do capítulo 17, um capítulo importantíssimo, né? Você que está acompanhando aí desde o capítulo 1, esse capítulo 17 e o capítulo 18, que nós vamos ler e comentar domingo que vem, vai nos trazer bastante luz sobre esse assunto. Mas antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, dê o seu joinha, acompanhe as publicações todo domingo, 10 horas da manhã, nós temos um vídeo novo, sempre um vídeo novo, até nós terminarmos esse livro e começarmos um outro livro do Novo Testamento. Então vamos começar aqui o capítulo 17. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e me disse: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Então esse capítulo vai tratar justamente da grande prostituta. Se você acompanhou desde o começo dos nossos comentários, sabe que essa grande prostituta, ela já aparece na carta às 7 igrejas, e ela é aquela falsa igreja, aquela igreja criada pelo próprio Império Romano, né? A partir ali de Constantino, que fez cessar a perseguição aos cristãos. E a partir de Constantino, então, vai haver essa aproximação entre o Império, entre o imperador, o poder político do Império, e a liderança da igreja daquele tempo. E ali nós vamos ver que muitos dos líderes se deixaram seduzir pelas propostas do Império e acabaram se unindo ao Estado. E dessa união da igreja com o Estado nasce essa falsa igreja, que é chamada lá na carta às 7 igrejas, numa das igrejas, como a Jezabel. E essa Jezabel, então, ela vai se tornar, então, a grande prostituta, né? A grande meretriz, porque ela vai se vender ao poder do Estado. Essa é uma questão chave para nós entendermos tudo que vai acontecer a partir de então, até o tempo da volta do Senhor. Então vamos lá. Vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Ou seja, essa grande prostituta, ela está sentada sobre a besta. E aqui diz que ela está sentada sobre muitas águas. A gente já viu que no próprio livro de Apocalipse, muitas águas significa nações. Então ela está sentada sobre muitas nações. Com ela se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. O engano, né? A operação do engano que o apóstolo Paulo fala lá em Tessalonicenses, né? A operação do engano, que aqui João chama, né, de um vinho que embriaga todos aqueles que são enganados por essa grande prostituta. Verso 3, então o anjo me levou em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Essa é a besta que essa mulher está sentada sobre ela. Então é muito importante que nós entendamos o tema central aqui é justamente a união da igreja com o poder desse mundo, né? E verso 4. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas.
tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundície da sua prostituição. Ou seja, tudo aquilo que é resultado dessa mistura, dessa união da igreja com o Estado. E, obviamente, isso vai passar para o ensino dessa igreja, né? Esse é o cálice cheio de blasfêmias e abominações. É o engano, né? Porque a partir do momento que a igreja se une ao poder desse mundo, ela vai ter que criar justificativas, ela vai ter que criar ensinos e criar toda uma estrutura que justifique essa união. E é justamente isso que nós encontramos nos dias de hoje, né? Para muitos é normal, é natural, e é claro que isso vai enganando de forma gradativa até chegar nos dias de hoje, onde a gente conhece aí como a teologia do domínio, essa crença que tem sido construída, primeiramente a teologia da prosperidade, né, que começa a justificar dentro da igreja aquilo que as pessoas buscam no mundo, que é riqueza, fama, posição, proeminência, coisas que eram condenadas por Cristo, né? Jesus que diz que quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Jesus que ensinou que devemos negar a nós mesmos, tomar a cruz. Jesus que enviou os seus discípulos sem bolsa, sem duas túnicas, dizendo que digno é o trabalhador do seu salário, e o que nós vemos hoje, né, que nós não temos aquela ideia de trabalhar para o Senhor, se tornou uma ideia de igreja como empresa, como investimento, como meio de enriquecimento. E é claro que essas coisas acabam obrigando esses que defendem esse tipo de coisa a criar doutrinas, a usar versículos bíblicos, a construir todo um arcabouço doutrinário que justifique o enriquecimento, que justifique todas as coisas que acontecem, né? O domínio sobre o rebanho, que justifique a aproximação da igreja com o poder do Estado, que justifique a ideia que o Estado deve seguir a Bíblia, ou seja, que a palavra de Deus, a verdade precisa ser imposta pelo poder do Estado, porque é isso que eles estão defendendo, né? Criar leis que obriguem as pessoas a viver como cristãs, quando muitas nem são cristãs. Obrigar as pessoas a aceitar como única verdade, o único caminho imposto pelo Estado, porque essa foi a grande questão da União, né? Enquanto que o Estado deixou de perseguir a igreja, passou a dar proteção a ela, o Estado passou a ser um braço armado da igreja. Ou seja, a igreja que crescia antes, quando ela é perseguida pela conversão das pessoas, pela mudança, pelo arrependimento, as pessoas convertiam a Cristo e passavam a fazer parte da igreja, e por causa disso elas eram perseguidas. Agora mudou. As pessoas praticamente são obrigadas a ser cristãs, né? Desde Constantino, gradativamente, o Império Romano foi aceitando o cristianismo e o Deus cristão como sendo a única religião aceitável do Estado. E passou a perseguir quem não se sujeitasse a essa reunião. É por isso que veio muitos para dentro da igreja sem se converter, com medo de perseguição. E aí o medo passa a ser um instrumento, né? É aí que começa a nascer essas crenças de um inferno de tortura eterna, aquela ideia, né? Que Deus ama o homem, por isso ele vai lançar esse homem no inferno e torturá-lo, né? Para a eternidade, como um argumento para que as pessoas com medo venham para a igreja. Então, além da perseguição do próprio império, vai começar a surgir doutrinas estranhas ao ensino de Cristo e que vai se tornando algo que vai ser o que é falado aqui, esse cálice de ouro, como a gente leu aqui,
né? Fala que a mulher está vestida de púrpura, escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas, ou seja, símbolo de riqueza, de poder. E ela tem um cálice de ouro cheio de abominações. Ela tem um cálice de ouro cheio de abominações, de mentira, de engano, de doutrinas construídas para justificar a própria igreja, né? Para justificar essa aliança com o poder, e imundícias da sua prostituição, ou seja, a prostituição da igreja com o Estado, né? Ela que é chamada de a noiva de Cristo, né? Que só pertence a Cristo, agora começa a pertencer também ao poder do Estado, né? E tudo mais que a gente vê na história e chegando até os nossos dias. Na sua testa estava escrito mistério, presta bem atenção. A grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. A mãe das prostituições. Ou seja, essa falsa igreja, ela geraria filhas. E esse é o quadro que nós enxergamos hoje, né? Um cristianismo dividido, com inúmeras denominações, cada uma com o seu batismo, cada um com os seus ensinos, cada um com suas doutrinas, e não há, né, dentro desse cristianismo institucional nenhum sinal do Espírito de Cristo, que é um espírito de paz, de união, ao contrário, né? Vamos continuar. Verso 6. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, admirei-me com grande espanto. E é o que aconteceu, né? A igreja que outrora era perseguida, né? E quando eu falo a igreja, eu não estou querendo dizer toda a igreja. Nós sabemos que a igreja de Jesus Cristo, ela permaneceu fiel e vai permanecer fiel até a volta do Senhor. Mas grande parte desses que eram chamados de cristãos e que vão passar a formar essa igreja unida ao Estado, ela vai passar a ser perseguidora. É interessante, né? A igreja que foi perseguida, né, primeiramente pelos judeus, depois pelo próprio Império Romano, os imperadores romanos, ela agora passa a ser perseguidora. Aí é que começam os tribunais da Santa Inquisição contra aqueles que não querem se sujeitar ao poder da igreja, no caso representado pelo bispo de Roma, esse bispo de Roma que mais tarde vai se tornar o Papa, né, através da união com os francos, porque é isso que vai acontecer, já falamos sobre isso, depois que o Império Romano rui, desmorona o Império Romano do Ocidente, os francos vão se converter a essa igreja, que é o que sobrou do Império. O Império vai ruir, vai desmoronar, mas a igreja criada pelo próprio Império vai permanecer, e é ela que vai trazer os germânicos para essa religião, já contaminada, já deturpada, né? E de tal forma que o Reino Franco vai se tornar o braço armado da igreja. Essa expressão braço armado da igreja, ela passa a ser usada principalmente a partir dos francos, né? Império de Carlos Magno. E a partir daí nós vamos ter uma violenta perseguição contra aqueles cristãos que não se dobraram, que não se sujeitaram a isso, que continuaram reunindo, né, nas casas secretamente, porque começaram a ser perseguidos pela igreja. Então há toda uma história de inquisição, de gente sendo queimada nas fogueiras, torturados durante toda a Idade Média, entrando em Idade Moderna adentro, por essa instituição que se dizia cristã, sendo que a igreja cristã foi perseguida. Como é que agora ela era perseguidora? Então por isso que ela está... Aqui diz que essa mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus.
Quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que vistes era e já não é, e subirá do abismo, irá à sua destruição. Os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão e, vendo a besta, que era e já não é, mas que virá. Então, aqui é claramente essa expressão que João usa, que era e já não é e que virá, mostra essa capacidade da besta de se metamorfosear, de passar de uma coisa para outra. É um poder espiritual que estava num lugar e que depois passou a estar no outro. Ele vai explicar isso aqui. Aqui é necessário a mente que tem sabedoria, presta atenção. As 7 cabeças são 7 montes. Bom, aqui ele já dá a dica. Primeiro ele fala dos 7 montes. Você sabe que Roma foi construída sobre 7 montes. Isso naquele tempo era muito claro, né? Para quem vivia naquele tempo, que estava se referindo a Roma. Mas veja bem, era e já não é. E vai ser. Então alguma coisa iria acontecer. E é isso que o Apocalipse trata, né? De primeiramente o juízo de Deus contra Roma, porque esse grande império romano foi completamente destruído. Destruído pelos germânicos no Ocidente e mais tarde pelos turcos otomanos. Então esse império ia passar, né? E é por isso que João está falando que era e já não é. Já não é. Naquele tempo, aquele império já está dando sinais que está desmoronando. A própria Pax Romana, implantada por Caio Otávio, enfraqueceu o império. E o próprio juízo de Deus, já naquele tempo, estava vindo sobre o Império Romano. E para Deus ele já não era mais. Tá? E olha o que ele vai falar aqui. São também 7 reis. 5 já caíram. 5 já caíram. Estava dando uma estudada nos imperadores romanos. E Nero, que é citado no livro de Apocalipse, Nero César, né, os 666, ele foi o 5º rei, 5º imperador, né? Aqui chama de rei, o escritor chama de rei, mas na verdade não era um rei, era um imperador, né? Mas o poder, né, de reinar sobre o império. 5 já caíram, e era um fato isso no tempo de João. Um existe e o outro ainda não é chegado. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. A besta que era e já não é o 8º rei. Bom, aqui nós já no meu entendimento, ele está falando sobre essa questão que remonta à visão de Daniel, no livro de Daniel, que fala sobre aqueles reinos, né, que começou lá com Nabucodonosor, da Babilônia, depois a Pérsia, depois a Grécia, né, depois Roma. E é uma visão que está lá no livro de Daniel, que também é uma literatura apocalíptica, só que escrito para o povo judeu daquele tempo, né? E esse livro de Apocalipse é escrito para o povo cristão. Então, são literaturas que foram escritas para que
dar entendimento daquilo que o povo de Deus estava enfrentando naquele momento. No caso de Daniel, o cativeiro da Babilônia. No caso dos cristãos, o cativeiro do Império Romano. E essa expressão que ele usa aqui, são também 5 reis, nos faz pensar nessa ideia de que essa besta ela vem se desenvolvendo durante a história. E é uma forma também de mostrar que, apesar de que o Império Romano é uma cabeça importante dessa besta, e importante porque foi ela que vai criar essa falsa igreja, que vai marcar o restante da história, essa união entre o poder político e o poder espiritual, dá a entender que não era ainda não era o Império Romano. Ou seja, não era naqueles dias que aconteceria o fim. Então ele diz que 5, vamos ler de novo aqui, que diz aqui, ó. São 7 cabeças, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada, naquele momento. Ou seja, naquele momento a mulher estaria sentada sobre Roma. São também 7 reis, aqui ele já usa uma outra figura. São também 7 reis, 5 já caíram, um existe, no caso era o Império Romano, outro ainda não é chegado. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Sem sombra de dúvida, pode estar falando aqui do Império Carolíngio. A besta que era e já não é o 8º rei. Pertence aos 7 e vai à sua destruição. Então, aqui está mostrando de forma profética, né, que apesar de que todo esse livro foi trazido para revelar para o povo de Deus o que estava acontecendo sobre o Império Romano, aqui mostra que não seria dentro dessa cabeça do Império Romano que tudo iria consumar. Ainda haveria outros impérios. E é o que aconteceu. Essa igreja foi criada pelo Império Romano, ela vai chegar a tamanha apostasia na Idade Média, depois dessa união com os francos, a ponto de comercializar, vender salvação, vender perdão de pecados, e outras abominações absurdas que chegaram, como comércio de relíquias, né? A chamada simonia, né? E tudo aquilo que a gente estuda na história. A degradação chegou a tal ponto durante a Idade Média, mas ali também ainda não era o fim. Esse é um ponto. Aqui fala de um 8º rei, que é óbvio que a Bíblia não fala, não tem como saber, porque era algo para o futuro. Mas nós podemos pensar um pouquinho sobre isso, né? Quando Jesus, no tempo da volta do Senhor, haverá um grande império nesse mundo, de grande influência. E detalhe, com a mulher sentada sobre ele. Esse, para mim, é o ponto mais importante que precisamos entender. Que uma das características desse império é a mesma do Império Romano. A mulher, a grande prostituta, vai estar sentada sobre esse sistema. Mas vamos terminar. Verso 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino. Muitos veem aqui os germânicos, que daria origem à Europa, né? As 10 principais, que são 10 tribos, são 10 as tribos germânicas, os principais troncos linguísticos das chamadas tribos germânicas. Então aqui está falando sobre a Europa, né? E vamos lembrar que depois, a partir da Europa, o mundo inteiro receberia influência dessa cultura europeia cristã na América, no continente africano
e na Ásia. Mas receberão autoridade como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Este tem o mesmo intento, entregarão seu poder e autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Então o anjo me disse: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que viste são os que odiarão a prostituta, e a tornarão desolada e nua, e comerão as suas carnes e queimarão no fogo. Pois Deus lhe pôs no coração o realizar o intento dele, concordando dar à besta o poder de reinar, até que cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Nessa época era Roma. Naquele momento era Roma. A grande cidade que reinava sobre os reis da terra. Não tem dúvida. Mas, como nós já vimos, no tempo do fim, haverá uma cidade, Babilônia, a grande prostituta. E não que essa cidade seja a grande prostituta, mas essa cidade, ela tem o centro do poder, né? E lembrando sempre, o poder político unido ao poder religioso. Que Deus nos abençoe. Até domingo que vem, no capítulo 18, que nós vamos ver justamente sobre isso, sobre a queda da Babilônia e tudo o que vai acontecer. Que Deus nos abençoe.